Capítulo 26. Cordel Nada Encantado, por Débora Ottoni. Sou princesa, mas não se engane. Este não é um conto de fadas. É um cordel nada encantado. De uma moça com a vida embolada, fui colocada como prêmio para quem em Golias desse pedrada. Meu pai tinha um ciúme arretado, daquele ruivo com cheiro de ovelhas. Quando o pai ficava muito irritado, chamava o moço para lhe acalmar as orelhas. E se a raiva era mais forte que as notas, ele queria jogar Davi pelas telhas. Tive um plano, vi uma janela, coloquei meu amor no balaio, nos despedimos com uma reza. E ele correu como um lacaio. Até que Saul descobriu meu plano, me deu para outro de soslaio. Se passaram 14 anos. Quem é que veio me buscar? Foi o tocador de harpa, que vez ou outra se punha a dançar. Agora que ele já era rei, era melhor aprender a se comportar. Eu não era a única rainha da casa, mas era a única de sangue real. Achei que era o meu lugar, ensinar Davi a ser o tal. Falei fora de hora, azar. Pelo menos achei que fui leal. Deixei a amargura secar meu ventre. Por fim, não terei posteridade. Toda vez que eu ficava da janela, a desgraça vinha de verdade. Se eu olhasse mais para dentro, teria um conto de felicidade. Mical, filha do rei Saul, foi prometida pelo pai a quem vencesse os filisteus. Por causa disso, tornou-se esposa de Davi, que mais tarde se tornaria rei de Israel. O registro de sua história está nos livros do profeta Samuel. Capítulo 27. Abigail, por Gabriela Saad. Vivi por muitos anos debaixo do mesmo teto de um homem com a personalidade oposta à minha. Mais do que sangue correndo nas veias, meu esposo tinha sangue nos olhos. Enquanto Nabal estufava o peito e colocava nossa família em risco, enfrentando de forma insensata qualquer criatura, era minha missão apaziguar toda e qualquer situação desastrosa que chegava até nós por consequência das suas loucuras. Todavia, não houve qualquer coisa que eu pudesse fazer que levasse meu marido a ter um encontro com o Senhor. Ele viu de perto a fidelidade e o cuidado de Deus na minha vida, mas simplesmente não o quis provar, como criança que diz que não gosta de jiló sem nunca ter experimentado. Presenciei o machismo extremo que tomava conta dos homens e das mulheres, diga-se de passagem, de leste a oeste, e não foi isso que me parou. Mesmo sendo mulher, eu fui notada, ou melhor, minhas escolhas se estendiam a muitos ao meu redor, meu testemunho chegava aos da rua. Era vista com admiração por aqueles que ouviam falar meu nome. Logo o associavam à mulher que se casou com o homem mais insensato de Maim e que, por vestir a camisa de sua família, não só enfrentava as encrencas com sabedoria, como também desfazia cada uma delas. Ele era mau, mas ainda assim era meu marido, e por ele fiz e desfiz todas as coisas que estavam ao meu alcance, pois conhecia o Deus vivo, o Deus da paz. Meu desejo de ver Nabal aos pés do Senhor alimentava minha esperança, mesmo com uma realidade aparentemente irreversível de um homem alcoólatra, maluco, estourado, impetuoso, ruim com todos e consigo mesmo. O tempo não foi o seu remédio. Seu coração de tão duro virou pedra. Lá dentro cabiam apenas a estupidez e todo o seu dinheiro, morto por dentro. Um pouco antes de partir, Nabal escolheu uma briga errada. Um pouco antes de Davi e seus soldados se aproximarem de Nabal para pedir socorro, haviam ajudado a proteger nossa fazenda contra o atentado planejado por Saul e seu exército. Mas para Nabal, isso não foi nada. Não gerou dentro do seu peito gratidão pelo bem recebido. Então o rei, que um dia lhe estendeu a mão, a teve friamente negada. Davi e seus homens encontravam grandes dificuldades para se alimentar, corriam risco de morte. Todavia, Nabal já estava morto por dentro. Com deboche e insultos, colocou o que ele chamava de pedintes para correr em direção às suas espadas, que os trariam de volta. A vingança era o único meio de colocar um ponto final nessa história e o sangue de lavar a terra. Fruto dessa situação mal resolvida, surge um encontro inesperado que mudaria para sempre minha história e a de mais de 400 homens. Enquanto ele nega e desafia, eu penso e entro em ação. Decidi me desculpar pela ingratidão do meu marido. Primeiro clamei ao Senhor para que poupasse minha casa e o sangue inocente que seria derramado. Depois,
Me prostrei aos pés de um homem poderoso com pedidos de desculpas e misericórdia. Davi era o nome dele. Além de ter um bom coração, também era servo de Deus e por ele foi impedido de fazer o mal que planejou. Tive a visão de ir até ele. Em seguida, a coragem de concretizar o planejado. Se eu não tivesse corrido esse risco, seria, de fato, uma mulher em anonimato. Meu nome passaria despercebido. Minhas boas intenções seriam comigo sepultadas naquele mesmo dia. Não ganhei o Prêmio Nobel da Paz, mas meu prêmio é ter minha história registrada em páginas sagradas e servir de legado para mulheres do mundo inteiro que vivem histórias iguais ou mais desafiadoras que a minha. Enfim, meu lar se torna doce, com o sentimento de dever cumprido. Nabal se foi. Só não podia imaginar que, ao ficar viúva, me tornaria mulher do rei Davi. Recebo como herança o privilégio de ser mãe. Me entrego por inteiro à experiência de influenciar meu menino e levá-lo ao eterno. Meu filho ganhou o nome da minha história. Deus é a minha justiça. Foi Javé quem me defendeu, quem lutou as minhas causas, quem julgou a minha causa, que viu meu coração. A minha sentença vem do eu sou, e olhar para Daniel me lembra disso todos os dias. Por isso, posso agir na paz e pela paz. Contei a você pedaços de uma história que é inteira. Pode ser que sua história se entrelace com a minha no sofrer ou na vitória. Talvez você não tenha experimentado viver a felicidade plena ainda simplesmente porque ela não existe. A satisfação de ter uma vida com prazer pode ser encontrada na decisão de confiar num Deus que não falha e que ama com amor de pai. Não qualquer pai, mas o que não abandona nem esquece sua filha, sua menina. Jesus me enxergou desde o início, no ventre da minha mãe, e seguiu comigo até aqui. A ele toda a honra. Abigail significa alegria de meu pai. Foi casada com um rico e temperamental fazendeiro chamado Nabal. Sua história pode ser encontrada em 1 Samuel 25. Capítulo 28. Os filhos de Zeruia, por Liane Barros. Embora eu seja o rei escolhido por Deus, hoje me sinto fraco. Os filhos de Zeruia são homens violentos demais para mim. Que o Senhor castigue esses criminosos como eles merecem. 2 Samuel 3,39. Davi e meus filhos cresceram juntos. Eu já estava na terra há algum tempo quando Davi veio ao mundo pela linhagem de Jessé, que de certa forma também é meu pai. Do meu ventre só saiu homem de temperamento forte. Joabe, então, nem se fala, parece um trator. Impetuoso, parece não ter medo de nada, detesta injustiça e impunidade. Eu sempre tinha que dizer, meu filho, tenha domínio próprio, pense um pouco antes de agir, evite tomar tantas decisões no calor das emoções. Mas quem disse que ele me ouvia? Ele é o tal de sangue nos olhos que dizem por aí. Age primeiro, pensa depois. Os outros dois iam no mesmo caminho de valentia e intrepidez. Sempre foi comum citar meu nome ao se referir aos meninos. Joabe, Abissai e Azael, cuja mãe era Zeruia. Isso era até gostoso de ouvir por um bom tempo. Quem diria que um dia Davi se tornaria rei e que meus filhos fariam parte de seu exército? Eles amavam e eram leais a Davi. Se tornaram bravos guerreiros, sempre dispostos a lutar e proteger o rei incondicionalmente. Por mais que a gente creia em Deus, não tem como não ter a alma aflita quando seus filhos participam de todas as guerras, ou iniciam algumas. Já faz um tempo que o pai dos meninos foi enterrado em Belém. Que falta me faz? Ter 3 marmanjos de coragem exagerada ficou ainda mais difícil. Depois mataram Azael, em batalha. Tá aí uma coisa que não desejo para ninguém. Mãe nenhuma deveria enterrar filho. Dói demais. E por mais que eu soubesse que toda a ida para a guerra poderia ser a última vez a vê-los, o coração nunca está preparado para isso. Depois da morte de Azael, os ânimos, principalmente de Joabe, ficaram indomáveis. A valentia se vestiu de vingança e a vingança é cega. Os filhos de Zeruia são violentos demais para mim. Essa frase não saía da minha cabeça. O rei tinha dito que meus filhos eram criminosos e violentos demais. É de Davi que estou falando, um homem que enfrentou um gigante,
Matou urso e leões, o mais temível nas batalhas. Ele não aguentava meus filhos. A partir daí, o cuja mãe era Zeruia soava diferente para mim, pois era como se eu tivesse feito alguma coisa errada. Sabe quando alguém vê uma criança em descontrole emocional por algum motivo e logo já grita: cadê a mãe dessa criança? Não tem mãe, não? Também com uma mãe dessas? Sabia que a mãe deles é Zeruia, a irmã do rei? Que peso, que vergonha, que inútil eu me sentia. Dava uma pontada no coração cada vez que ouvia citarem meu nome ao falar dos meus filhos, e isso não tinha a ver apenas com minha reputação. Meus meninos foram chamados de violentos e criminosos. Nenhuma mãe põe filho no mundo para ouvir uma coisa dessa. As batalhas de uma mãe são, na maioria das vezes, de maneira silenciosa, solitária. A gente faz o que é possível e deseja de todo o coração que tudo vá bem, que nossos filhos trilhem o caminho da paz. E é um desafio descansar crendo que tudo isso não tem a ver conosco. Gerar, educar e direcionar é um ato de fé, e fé tem a ver com Deus. Somos uma família de corajosos, e foi com essa coragem que me pus a prantear diante do Deus de Israel, para que me livrasse do gosto amargo de ver meus filhos de valentes se tornarem sanguinários e que domasse seus corações e ações. E Deus veio, me lembrando do que eu não podia esquecer. Deus estava cuidando de meus filhos, de Davi e de mim. Deus cuidou e me curou da minha equivocada sensação de que a culpa era minha. Me fez lembrar que no meu ventre ele fez surgir aqueles que defendem o rei, custe o que custar, e que reduzi-los a uma fase da história era cruel com eles e cruel comigo também. Me fez entender que o controle sobre o que acontece e acontecerá nunca foi meu, que não deveria pôr um peso maior sobre mim que ele mesmo não atribuiu, que poderia ser livre em viver a maternidade descansando em sua graça e favor. Isso me foi um bálsamo. A gente, principalmente nós mulheres e nós mães, não deveríamos esquecer de nada disso. Agora livre de culpa, digo, Joabe, Abissai e Azael, homens fortes, valentes, bravos guerreiros, impetuosos, que não desistem e não têm medo de nada, protetores incondicionais do rei, contados entre os 30 mais temidos e poderosos do exército, de gênios difíceis, obstinados, que odeiam injustiça e impunidade, que se tornaram violentos, que deixam o coração de quem os ama na mão durante a batalha, que obedeceram ao chamado do rei e igualmente desobedeceram algumas ordens, que erraram muito e que acertaram muito, que cooperaram para que Israel triunfasse em muitas batalhas, cuidados por Deus, cuja mãe é Zeruia. E sou Zeruia, cujo pai é Deus. Capítulo 29. A sétima filha, por Ana Elise Stout. Estou me afogando. Não tenho força, não tenho coragem, não tenho razão. Estou caindo e atingindo um mar sem fim de sombras frias e escuridão. Minhas lágrimas secaram. Minha garganta está seca e ferida dos gritos. Intermináveis gritos. Ele se foi. Meu filho. Ainda posso sentir seu pequeno corpo em meus braços. O calor e a vivacidade. Posso ver seus olhos brilhantes e atenciosos. Ele se foi. Uma parte de mim se foi. Estou me afogando nas ondas. Não posso me mexer. Meus membros não mais me obedecem. Sou escrava de uma mente destroçada, lambendo migalhas no chão imundo. Cavei o sepulcro que está prestes a me engolir. Batseba era meu nome. Adúltera, traidora, mãe de uma criança morta. Meu marido era Urias, soldado que combatia na guerra enquanto seu rei se deleitava. Urias era meu marido. Pequei contra ele, contra Deus. Sou esposa de Davi, o grande rei de Israel. Esposa melancólica que se acovarda em um quarto escuro, flagelando a própria mente pelos horrores que cometeu. A culpa é minha, e minha, e minha, e meu filho está morto. Há castigo maior para uma mulher que seu recém-nascido sem vida? O caos pulsa em minha pele e sou capaz de jurar que a tristeza se tornou sólida e flui onde deveria correr meu sangue.
Há sangue em minhas mãos, minhas pernas, escorrendo por meus ossos, e sou dor pura. Há maior punição para uma mãe pelos pecados que praticou? Sou fogo e queimo. Sou gelo e congelo. Enterro as unhas longas em minha palma. As almofadas estão destruídas, penas de aves espalhadas pelo chão. As cortinas estiradas, as frutas amassadas, os vasos de mármore quebrados. Tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia de mim. Passos fortes e firmes surgem. Sei de quem são, sei e não me importo. Foi ele que me procurou. Ele que me chamou ao palácio e condenou Urias à morte. Davi está diante de mim. O rei está beijando meus pés. Tento não me encolher sob seu toque e falho miseravelmente. Tento não odiá-lo e sou perseguida pelo ódio que direciona ao meu coração. Seus olhos estão vermelhos, a face magra e doente. Não fui a única a perder um filho. Davi jejuou e lamentou, implorou por piedade até os joelhos se esfolarem nas rochas pontiagudas. E ainda assim, quero me rebelar. Quero me afastar e me enterrar na areia morna que chamo de solidão. Meu marido compreende. É um reflexo da culpa que me consome. Não há coroa em sua cabeça, ouro em seus dedos, medalhões em seu pescoço. Só a agonia de um homem que reconhece a carne putrefata que cobre seu corpo. A carniça atraindo urubus no deserto da perversão. Somos cruéis. Ele está perto o suficiente para que eu sinta sua respiração, para que eu sinta o sal em seu rosto, como cascata que deságua sem controle. Lamento, é o que diz. A melúria ouvida por todos os cantos de Israel. Perdão, é o que sussurra. Engasgo com o sabor bárbaro do vômito. Davi me segura, as mãos firmes em meu corpo enquanto me sustenta, enquanto afasta meus cabelos do rosto e limpa minha face. Atormentada, anseio pelo alívio. Suas palavras são alívio. Sou consolada. Batseba ou Betseba significa literalmente filha de 7 anos ou filha do ajuste. Aparece nas escrituras no segundo livro do profeta Samuel. A Bíblia diz que ela era muito bela. Capítulo 30. Tamar, por Yuli Matos. Olá, tudo bem com você? Vou te contar uma história triste de alguém que já sofreu bastante. Seja bem-vinda à minha vida. Decidi escrever sobre o que me aconteceu para, quem sabe, te ajudar de alguma forma. Você já se perguntou o porquê de alguma coisa ruim que você não merecia ter acontecido com você? Logo com você, que sempre foi uma pessoa boa, que nunca fez mal a ninguém, que sempre se esforçou para dar o melhor de si em tudo? Pois é, essa sou eu e essa é a pergunta da minha vida. Eu sempre fiz tudo certo. Sempre amei o Senhor, sempre guardei seus mandamentos. Fui ensinada assim pelo meu pai. Eu, filha do rei, sempre me vesti com modéstia, não levava uma vida desregrada, nunca ficava sozinha com rapazes. Sempre observei minha conduta, sempre fiz tudo certinho. Também sempre confiei que, por ser filha de quem era, eu estava bem guardada, livre da maioria dos perigos a que qualquer mulher da minha idade está sujeita. Talvez eu tenha confiado demais nos meus privilégios e na minha modéstia. Talvez eu tenha acreditado que seguir as regras bastasse. Ser filha do rei sempre me garantiu regalias, servos, comida com fartura e muita felicidade. Sempre fomos uma família feliz. Quando penso nisso, lembro de que éramos uma família antes de tudo acontecer. Prazer, meu nome é Tamar, filha do grande rei Davi. Minha mãe é Maaca, a quinta esposa do rei. Tenho muitos irmãos. Os mais próximos deles são Absalão e... Ainda me dói dizer esse nome, como se rasgasse minha alma, arranhasse minha garganta. Aminon. Ai, há quanto tempo esse nome não saía da minha boca. Esse nome, esse homem, esse meu irmão, por muitos anos significou o fim da minha vida, o fim da minha história, até eu entender que ninguém tem poder de colocar um fim nela a não ser o meu Deus. Nunca houve diferença entre nós por não sermos filhos da mesma mãe, pelo menos não que eu percebesse. Eu sempre tratei todos com igual importância. Fui carinhosa, amorosa e serva, porque, enfim, eram meus irmãos. Como eu imaginaria que um dia um deles faria o que fez?
Como eu poderia imaginar que estaria suscitando algum desejo nele? Como? Isso é tão absurdo. Nunca sequer passou nada parecido pela minha cabeça. Nós saíamos juntos, os três. Tomávamos banho de rio, andávamos a cavalo, nos divertíamos como irmãos se divertem. Logo que aconteceu, eu me perguntava onde tinha errado. O que eu tinha feito? Será que algum dia dei a entender que eu queria alguma coisa? Será que alguma vez fiz ele pensar que eu tinha algum tipo de interesse? Será que foi alguma roupa que usei? Alguma frase que falei? Será que a minha beleza tem culpa nisso tudo? Como me torturava não saber o que fiz para merecer isso. Ninguém ouviu meu grito por socorro. Até lá, noites e noites de choro me corroeram a alma, e lembrar das suas mãos em mim me fazia desejar a morte. Tudo ia bem. Eu não sabia que meu irmão nutria um desejo secreto por mim. Seus olhares? Sempre entendi como admiração de irmão, mas no fundo eram olhares de um homem louco de desejo por uma mulher. Ele, cercado de maus conselhos, planejou uma loucura maior ainda para ter essa mulher impossível a qualquer custo. Por muitos anos, meu coração foi cheio de culpa e de amargura. Eu não sabia, não conseguia me perdoar. Eu estava no palácio, era um dia qualquer. Você acorda feliz e não imagina que aquele será o dia mais trágico da sua vida. Eu nem imaginava o que me aconteceria horas depois. Estava tranquila, fazendo o de sempre, me arrumando, me perfumando. E aí recebo a notícia de que meu pai havia mandado me chamar a pedido de Aminon, que estava muito doente, para ir à sua casa. Ele queria que eu lhe preparasse uma comida. Não vi nada com maldade. Fui ingênua, acreditando que era realmente só um pedido de um irmão adoentado. Ele gostava mesmo de tudo que eu preparava. Por muito tempo também me condenei pela minha inocência. Eu deveria ter percebido algo. Chegando lá, ele me pediu que lhe fizesse os bolos, e eu os fiz com a maior alegria de servi-lo. Percebi que ele estava estranho, mas achava que era pela doença. Seu olhar estava diferente, mas eu não imaginei que ele estava planejando algum mal contra mim. Que mal meu irmão poderia me fazer? Terminei de preparar tudo e lhe ofereci, mas ele não aceitou. Antes, deu uma ordem para que todos saíssem e me pediu que fosse lhe servir no seu quarto. Como ele estava doente, achei apenas que não estava disposto. Fiz exatamente como ele pediu, porém, quando me aproximei, ele me agarrou e meu irmão me tomou à força. Meu próprio irmão me desgraçou. Suas mãos fortes agarraram meus braços, enquanto na minha cabeça eu sequer conseguia processar o que estava acontecendo. Eu queria vomitar. O seu cheiro me causava ânsia. É difícil relembrar o que aconteceu, mas se tem algo que não consigo esquecer, são dos meus gritos implorando para que ele não fizesse aquela loucura. No desespero, até sugeri que ele pedisse a nosso pai que permitisse nosso casamento, para ver se isso lhe impediria de alguma forma, mas não. Nada adiantou. Ele estava completamente cego e fora de si. Ele era bem mais forte que eu. Portanto, mesmo usando toda a minha força, eu não consegui me soltar. Ele me agarrou, me jogou em sua cama, rasgou minha roupa e me violentou. Eu não posso descrever a dor que senti. A dor física e a moral. A dor na alma por ter sido invadida. A dor da decepção por ter sido por alguém a quem eu tanto queria bem. A dor do abandono por sentir que Deus não estava lá para me livrar. E ainda senti a dor do desprezo, porque no fim de tudo, ele ainda me expulsou com nojo. Fui abandonada com a minha vergonha, usada, enojada, machucada, rasgada por dentro e por fora. Ele me olhou com repulsa, como se eu tivesse provocado aquilo tudo, e me mandou embora. Saí e chorei sozinha a minha dor. Rasguei minha túnica, coloquei cinzas sobre a cabeça e, chorando desesperada, voltei para casa. Ah, meu Deus, por quê? Por que ele fez isso comigo? O que eu fiz para merecer isso? Quando cheguei em casa, não tinha como esconder. Absalão perguntou e, apesar da vergonha ser tanta, consegui falar. E o pior é que, quando contei, não tive o apoio que esperava. Acreditei por um tempo que todos achavam que tive culpa nisso. Meu irmão, Absalão, me pediu para engolir a minha angústia, afinal Aminon também era meu irmão. Ele simplesmente não fez nada por mim naquele momento. Meu pai, o grande rei Davi, ficou indignado sim, mas também não fez nada. Ninguém fez nada por mim.
Ninguém tomou a minha dor, e de todas as dores, essa ainda conseguiu me ferir mais um pouco. Ninguém pode imaginar a dor de uma violência como essa, mas o mínimo que eu esperava era ser reparada de alguma forma, mesmo que nada fosse capaz de aplacar o que eu estava sentindo. Contudo, as pessoas de quem esperei isso não fizeram nada a respeito, pelo menos não naquele momento. Foi assim que me senti. Eu corri para casa em busca de justiça e amparo, mas fui violentada pela solidão. O tempo foi passando e eu percebi que Absalão já não era mais o mesmo. Seus olhos não conseguiam me olhar como antigamente. No fundo, ele ficou revoltado com o que Aminon fez comigo, sim, até que planejou o seu assassinato. Ele viu uma oportunidade e matou Aminon. Por causa da minha desgraça, meu irmão se tornou um assassino. Agora eu já não carregava apenas a dor de um estupro, mas também a dor de me sentir a causa da desgraça da nossa família. Será que você consegue imaginar o que se passava na minha mente? Violentada pelo irmão, abandonada por Deus, esquecida dentro de casa e agora meu irmão mata alguém por minha causa. Por muito tempo senti como se eu fosse a culpada de tudo isso. Meu pai começou a ver seu trono e sua família desmoronarem. Um filho que estupra uma irmã, um irmão que assassina o outro por vingança e que também por decepção deseja tirar o reinado do próprio pai. A verdade é que Absalão ficou tão furioso por nosso pai não ter feito nada que também alimentou ódio contra ele a ponto de querer lhe tirar do poder. Eu fui o ponto na linha do tempo onde a desgraça invadiu a história de Davi. Eu não tinha outra escolha a não ser me trancar em casa. Uma mulher na minha época, com a vergonha que passei, era desprezada por todos. Nenhum homem quis me ter como esposa. Meu futuro não seria bem o que sonhei. Vi meus dias se passarem dentro de um quarto escuro, o quarto escuro da minha dor. Dias de solidão e angústia me consumiram enquanto eu não deixava Deus me tratar e me trancafiava dentro de mim mesma. Até que descobri que na clausura também existe cura. Não existe quarto escuro onde a luz não possa entrar. E eu deixei finalmente a luz entrar. Nada explica nem justifica o que me aconteceu. Passei anos presa na pergunta por quê, até que parei de procurar as respostas. Um dia, se Deus quiser, apenas se Ele quiser, Ele me dará. O que mudou foi que eu descobri que minha dor pode ajudar a muitas que ouvem a minha história, e é por isso que eu estou aqui. Aprendi que nossas feridas têm poder para curar, e por isso decidi escrever a você. Talvez você tenha uma dor. Talvez essa dor tenha feito você se trancar dentro de si mesma. Talvez você não deixe ninguém entrar nesse quarto escuro em que você se encontra. Talvez você nem conte, mas a dor está lá. O que eu quero te dizer é que você não precisa se trancar como eu fiz. Você não precisa abandonar sua história como eu abandonei a minha. Você não precisa desistir de construir seus sonhos porque uma desgraça te aconteceu. Deus é o Senhor da sua história. A dor e a desgraça não ocupam esse trono. Mas só você pode sair desse lugar em que você se trancou. Deus quer visitar a sua dor. Ele quer te sarar e te mostrar que Ele nunca te abandonou. Na hora da dor, Ele estava chorando com você, gritando com você. Que a minha história seja o exemplo para você fazer diferente. Você não teve culpa. Você precisa entender que não pode escolher o que vai te acontecer na vida, mas pode escolher o que fazer com a sua vida depois que algo te acontece. Não desista de você. Não se cale, não se tranque. Os sonhos de Deus ainda estão de pé. Dê um passo hoje em direção à vida nova que Ele te oferece. Deixe que a sua história seja instrumento de cura para alguém, assim como a minha hoje está sendo para você. Com carinho, Tamar. Tamar, filha de Davi com sua quinta esposa Maaca. Seu nome significa literalmente palma ou palmeira, dando uma conotação de celebração à natureza como provisão divina para facilitar nossa vida na terra. Sua história pode ser encontrada em 2 Samuel 13.